O Entender o Direito de hoje, exatamente aí no fim do ano, as festas de fim de ano e as compras para o Natal. E nós vamos falar hoje do comportamento do consumidor. Meu convidado é o doutor em Direito, Processo Penal e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Oi? Processo Civil. Processo Civil, desculpa. Como a gente está no comecinho, Não, perdão, claro. Vamos lá, de novo. Podemos Gilson, começar? Oi. Como nós estamos com 3 câmeras, se você quiser explorar do meio, fica à vontade, tá? Ah, beleza. Então posso fazer a... Tá. Isso, depois que eu vou... Tá. Então vamos lá. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre o comportamento do consumidor. Estou aqui com o doutor em Direito em Processo Civil, Rodrigo Valente, que já esteve à frente do PROCON, um órgão de defesa do consumidor. E ninguém como ele para conversar um pouquinho sobre o comportamento e o consumo, na relação do comportamento do consumidor, que nem sempre é muito controlado, consciente. Rodrigo, bem-vindo aqui ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson. Uma satisfação estar aqui. Rodrigo, quando a gente fala de consumidor no Brasil, os consumidores, principalmente nos últimos 6, 7 anos, têm ficado um pouco mais afoitos. Eles compram e compram muito. E quando eles consomem, é muito pelo imediato. Esse consumidor tem consciência não só dos seus direitos, mas dos males que ele faz com esse excesso? Esse é um grande problema que o direito do consumidor tem trabalhado no dia a dia, porque muitos deles até têm um certo conhecimento dos direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, trocas e garantias e coisas desse sentido, mas ainda está muito longe de ter aquela questão do consumo consciente, ou seja, consumir de acordo com a sua capacidade financeira e de acordo com a capacidade de realmente precisar ou não daquele produto. Agora a gente fala de consumo consciente no Brasil. O consumidor brasileiro ele é aparentemente mais emotivo do que racional na compra. Nós temos um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria de que parte considerável do consumo, 40%, é feito por impulso. A gente tem um ambiente muito impulsivo. É possível ter uma forma de regular não só o consumidor, mas quem oferece o produto? Essa relação entre as empresas e os consumidores, ela é uma relação meio que cada um faz o que quer ou muito mais emotiva que racional? Com certeza, eu vejo essa questão de emoção porque muitas pessoas acabam comprando produtos desnecessários, acabam comprando produtos que vão usar durante 10, 15 dias, depois deixar afastado, deixar na garagem de casa, sem mais qualquer tipo de utilização. Esse consumo é um consumo que não havia necessidade. Acredito que isso está implicado diretamente à grande massa de publicidade que é feita hoje para os consumidores, não só para o consumidor adulto, mas sim também para consumidores crianças quanto consumidores idosos, que acabam adquirindo coisas assim totalmente desnecessárias. Então tem que ter essa consciência para que você não fique despendendo, implicando nos seus valores de orçamento familiar, consumindo coisas absolutamente desnecessárias. Eu estava conversando com o Rodrigo, agora há pouco, antes da nossa entrevista, e ele falava um pouco de quando ele era mais jovem, de que nós tínhamos poucas opções. Se o Rodrigo teve poucas, imagina eu, menos ainda. E dessas poucas opções, nós tínhamos poucas lojas, poucos produtos, não tínhamos efetivamente a internet, e não tínhamos onde nos depararmos com marcas e propagandas. Você acredita que esse excesso de propagandas, imagens, produtos, isso mudou o comportamento do consumidor? Isso vem mais para o mal do que para o bem, para o bolso? Certamente. Tem aquela satisfação pessoal de você ter a possibilidade de se pesquisar coisas novas, de se pesquisar produtos da mais variada gama de diversidades, mas acabou também ampliando esse consumo desenfreado, esse consumo que tem que tomar um cuidado, porque como muitas vezes eu já disse, acaba não tendo necessidade nenhuma de se fazer a compra. Antigamente nós tínhamos poucas opções, não tinha internet para poder ampliar essa busca pelos produtos de consumo, e hoje não, hoje tem as televisões fechadas, né, as televisões que têm canais de desenho com publicidades diretamente direcionadas ao público infantil, publicidade essas que são muito fiscalizadas pelo CONAR, que é o órgão de proteção que é em relação à publicidade. Para vocês terem uma ideia, Gilson, esse ano mais de 50 denúncias foram acatadas pelo CONAR por publicidade que estariam induzindo a criança ao consumo, e é complicado porque às vezes a criança ela acaba pedindo de uma forma mais enfática para o pai aquele determinado produto, e o pai muitas vezes, a mãe muitas vezes que trabalha um dia inteiro, vem naquele consumo uma forma de suprir a ausência do dia a dia, e acaba tendo uma aquisição de forma desnecessária também. Então realmente hoje o consumo está muito fácil,
o crédito foi dado, as possibilidades de compra estão muito grandes, mas a gente tem que pensar, tem que ser consciente e sempre fazer uma pergunta: eu realmente preciso de comprar esse determinado produto? Esse produto efetivamente vai me satisfazer para as minhas necessidades ou é meramente uma compra de impulso? Há várias pesquisas que a grande maioria, mas grande maioria mesmo, são compras de impulso. E compra de impulso é jogar dinheiro no lixo porque você não vai usufruir desse bem por um bom período. Doutor Rodrigo, o senhor acha que a gente compra hoje novidade? Mais do que a função das coisas, nós estamos comprando novidade. Claro, porque hoje estar na moda é uma questão de status, é outro ponto importante. Às vezes a pessoa ela acaba se endividando para manter um status, manter um padrão de vida que ela não tem. Isso é totalmente desnecessário, isso pode comprometer drasticamente o orçamento familiar. Então, muitas vezes, nós não temos necessidade de se comprar sempre o lançamento mais recente do último produto eletrônico. Aquele que está sendo útil para você, de uma forma que você utiliza todos os dias, não tem necessidade de você trocar a cada 6 meses, só meramente para consumir, meramente para mostrar para os demais pessoas, sua família, seus colegas, que você está com o último lançamento daquele determinado produto. Rodrigo, você é um homem da área do direito. E quando você fala do direito, você fala das normas. Nós temos uma conquista para o cidadão, que foi o Estado liberal representativo, a democracia e o Estado de Direito. Então, a cidadania está instalada no que nós chamamos do Estado de Direito. Só que nós temos um problema, que hoje você mesmo colocou, crianças que já são seduzidas para se transformarem em consumidoras. É muito mais importante para o ser humano hoje ser um consumidor que vem tão cedo, ainda com 3, 4 anos eu me transformo no consumidor, ou ser um cidadão? Bem, eu acredito que esse é ser o cidadão, porque nós temos que, como pais, como professores, a gente tem que passar esses valores para as crianças de que o que importa realmente é o ser e não o ter, né? E o ter está envolvido diretamente com o consumo. É muito ampla a gama de possibilidades de aquisição de produtos, mas nós temos que demonstrar, principalmente para o público infantil, que aquele determinado bem ele não é necessário para o dia a dia, ele não é necessário para a felicidade dele. É muito mais interessante você dispor o seu tempo para poder brincar com a criança, muitas vezes sem qualquer tipo de custo, e essa satisfação dela, esse carinho, essa proximidade vai ser muito melhor. Ou seja, essa possibilidade de ser um cidadão melhor para o seu filho é muito melhor do que você ser um bom consumidor para apenas as questões de compra, de consumo. Rodrigo, essa questão que você colocou agora, nós temos assim, primeiro a tua afirmação anterior, nós temos uma criança que já se transformou em alvo das campanhas publicitárias. A criança já entrou no mundo do consumo. Mas você coloca, a gente tem que colocar limite. Nós temos que mostrar para os nossos filhos de que existe algo acima do consumo, que é o respeito ao próximo, a questão da emoção, das relações entre as pessoas no ambiente familiar, na própria educação. Só que as crianças são bombardeadas por campanhas publicitárias que são muito mais sedutoras e mais eficientes, às vezes, do que os discursos maternos e paternos para os limites delas. Os pais hoje enfrentam uma dificuldade muito maior no controle do consumo, ou as próprias pessoas, vamos falar dos adultos também, do que no passado, quando se pensa em pôr limites. É muito mais difícil hoje para esse consumidor meio desesperado pela compra, colocar para ele que ele é um cidadão. Com certeza, porque o contraponto é muito mais difícil. Como você vai argumentar para uma criança que tem 4, 5 anos de que ele não precisa daquele produto? Quando ele vê aquele produto sendo anunciado numa publicidade entre um desenho e outro desses canais, acaba criando um fascínio. São movimentos reproduzidos pelo computador que, apesar de estar escrito nos caracteres movimentos reproduzidos pelo computador, a criança não sabe ler e também não consegue distinguir que aquele movimento é produzido pelo computador. Então ela faz uma fantasia de que aquele produto seria algo assim imprescindível para a vida dele. E, em contrapartida, ele tem os pais toda a dificuldade de demonstrar que aquele sonho que ele está tentando alcançar naquele momento não é necessário. Então é uma situação difícil, mas é uma situação que deve ser enfrentada pelos pais com seriedade, com bastante respeito à criança, para demonstrar quais são os verdadeiros valores. E certamente, com algum tempo, a criança vai acabar percebendo esses valores, que são valores diferentes, e vai dar o crédito com o devido tempo. E é claro, isso vai representar não só no crescimento dela a médio prazo, mas também a longo prazo, porque com certeza ela vai ser um adolescente, um adulto muito melhor preparado para o dia a dia. Estava conversando com o Rodrigo e nós estávamos, antes da nossa entrevista, falando um pouquinho sobre o adulto. A gente conversou agora nesse primeiro bloco
focamos um pouco, o próprio Rodrigo colocou isso, a criança como alvo das campanhas publicitárias, a dificuldade de você controlar as crianças para que elas tenham mais racionalidade. Mas no nosso próximo bloco nós vamos falar do adulto. Porque às vezes o adulto parece uma criança. E tem muito adulto que age com os seus próprios recursos como se fosse uma criança. De repente ele não tem uma lógica simples matemática. O quanto eu ganho? Se eu ganho 5, posso gastar 6? E alguns vão além disso. Hoje o endividamento do brasileiro ultrapassa os 52,6%. E alguns consideram que esse endividamento pode ser maior nos próximos anos. Aí nós vamos conversar com o Rodrigo no próximo bloco como entender o adulto consumidor que às vezes pensa que nem uma criança na hora do consumo. Daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com Rodrigo Valente, doutor em Direito em Processo Civil pela PUC São Paulo. Estamos conversando sobre o comportamento do consumidor. Eu e o Rodrigo vamos tratar um pouquinho agora sobre o adulto. No nosso primeiro bloco falamos um pouco sobre as crianças, a campanha publicitária voltada às crianças, muitas vezes nas TVs, em especial as TVs de canal fechado, a cabo, que induzem muito ao consumo. Mas tem muito adulto por aí, Rodrigo, agindo que nem criança. Com certeza, eu posso me incluir um pouco nessa área, mas que a publicidade também é voltada para os adultos e tem uma grande diferença. Um adulto que já está na fase profissional, já está ganhando o seu próprio dinheiro, ele não precisa pedir autorização para os pais para poder comprar aquele determinado produto. Então ele acaba consumindo mais do que o necessário. Então também é algo que você tem que tomar o cuidado para que você não faça um superendividamento e possa comprometer a própria saúde da sua família. Você estava comentando, até da tua própria experiência, eu queria trazer um pouquinho a sua experiência, que quando você entrou no mercado de trabalho, você teve uma atitude um pouco diferente que os jovens têm hoje. Você resolveu fazer com que parte do seu salário se transformasse num projeto de aposentadoria. Exato. Ou seja, você começa a trabalhar e o Rodrigo pensa no seguinte, bom, e o dia que eu não estiver mais trabalhando? Exatamente. As pessoas elas pensam normalmente de uma forma muito imediata, a curto e talvez a médio prazo. Só que não pode restringir o seu raciocínio apenas a essas duas etapas. Você tem que pensar quando a sua capacidade elaborativa for diminuindo, quando você começar a cansar e você quiser parar. Para tanto, você tem que planejar. E quanto antes você começa a planejar, melhor é a sua rentabilidade no futuro, melhor é o seu feedback em relação a toda a parte financeira. Então, quanto antes você puder se comprometer a ter uma aposentadoria tranquila, porque lembrando, Gilson, o INSS hoje, que é a aposentadoria pública, está fadado ao insucesso. O rombo acaba aumentando cada vez mais e não se tem regras claras do governo em relação a quando você se aposenta e qual o valor que você vai se aposentar. Então, além de se preocupar com a questão da aposentadoria pública, você tem que pensar também numa aposentadoria complementar, uma aposentadoria privada, feito dentro de uma instituição sólida, porque você vai contribuir 20, 25, 30, 35 anos e você vai ter esse resultado só depois desse grande período, então você tem que ter essa credibilidade. Além disso, quanto antes você começa, menos impacto no seu orçamento familiar tem. Agora, se você deixa para começar com 40 anos, com 50 anos, normalmente as pessoas acabam ficando até desestimuladas de começar porque o custo é tão grande, porque não foi diluído desse período, e acabam apenas desistindo dessa programação. Rodrigo, a gente já volta a falar um pouquinho sobre essa questão do adulto. Aí eu vou fazer uma brincadeira, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fico imaginando esse adulto compulsivo, consumidor, que é pai daquela criança que nós estávamos conversando no primeiro bloco. Esse encontro é perigosíssimo, porque você tem um pai disposto a consumir e um filho disposto a incentivá-lo a dar para o filho também o que ele quer comprar. Exatamente. Imagina então aquela possibilidade que ele tem conscientemente ou inconscientemente de adquirir produtos desnecessários para satisfazer a criança. Então a criança às vezes nem está tão interessada naquele determinado produto, naquele tablet, naquele computador ou naquele videogame de última geração, mas o pai se sentindo necessitado de ter esse produto, ele acaba
consumindo como se fosse para a criança, mas era para a sua própria satisfação pessoal. A gente tem hoje, no ambiente de consumo, Rodrigo, aquela ideia de que a emoção, agora tem o Natal, as pessoas devem estar aí saindo para fazer as compras, nós temos aquela ideia de que o consumir é uma compensação emocional. Essa relação que você falou, pai e filho, está sendo pautada muito pela compra, porque o pai se sente meio que culpado, compensa a falta de presença dele com o filho, com o consumo. Isso é um engano comum, é um engano que você tem que realmente parar, refletir, colocar o pé no chão e só consumir aquilo que realmente for necessário. Não adianta você tentar suprir a sua ausência familiar, até por questões de trabalho, né? Todo mundo hoje trabalha muito, tanto o pai quanto a mãe trabalham muito, mas não adianta tentar suprir essa ausência com compra de presentes, porque isso você não está gerando um cidadão, uma criança bem formada. E não adianta também, em razão do fato de que essa forma de você compensar, ela, a médio prazo, ela não vai ser compensadora. A criança ela vai entender que meramente um objeto de consumo seria suficiente para resolver todos os problemas emocionais. Então, tem que tomar esse cuidado, Gilson. Agora eu quero conversar com o Rodrigo sobre o adulto de novo. Vamos falar um pouquinho do adulto. Nós sabemos que temos uma série de campanhas que são divulgadas na televisão do desejo que se realiza dos adultos. Vamos falar um pouquinho dos automóveis, que talvez nas ruas é que as pessoas mais estão presenciando. A multiplicação dos carros no Brasil. Nunca se vendeu tanto automóvel no país. Ao mesmo tempo, as vias públicas não estão preparadas para isso. Um dia todos esses carros vão virar resíduos, mas por enquanto estão matando o sonho, realizando os desejos. Nós temos uma geração que consome muito, também porque ela quer compensar coisas que ela não podia comprar no passado. Estava comentando um pouquinho hoje sobre isso. Exatamente. O carro, principalmente, é um sinônimo bem claro de status. Eventualmente, a pessoa não tem nem uma casa própria, mas anda com um carrão 0 quilômetros, às vezes muito importado na rua, porque as pessoas vão estar visualizando aquela pessoa como tendo sucesso profissional ou que está abastado em dinheiro. Mas tem que tomar um cuidado, porque, eventualmente, esse comprometimento da renda do consumidor pode ocasionar sérios prejuízos para a própria família. É o caso que o direito do consumidor se preocupa hoje, que é o caso do superendividamento. O cidadão ele não pode comprometer mais do que 30% da renda familiar dele com prestações periódicas. E carro não se compra em 1, 2 vezes, acaba se comprando em 60 vezes. São 5 anos para pagar algo que você vai consumindo e que ao final das contas ainda vai valer bem menos do valor que você adquiriu, porque todo mundo sabe que hoje carro você perde dinheiro. Então tem que tomar esse cuidado adicional. E você tendo esse comprometimento de renda, você vai ter que lembrar, em 5 anos eu estarei ainda trabalhando e ganhando da mesma forma? Eu não ficarei doente? Qual será o prejuízo que eu terei em relação ao meu orçamento familiar se eu não conseguir pagar esse veículo, esse financiamento? Tem todos esses cuidados que devem ser tomados. Vou fazer uma brincadeira na vitrine do shopping falando das compras a longo prazo. Esses dias atrás eu estava jantando com a minha família no shopping, e aonde a gente jantava, de frente a uma vitrine de uma loja que vendia móveis. E você via lá um móvel razoavelmente bem acabado, com uma plaquetinha dizendo assim, R$150. Foi claro que aquele móvel não custava R$150, era o preço da prestação. Aí bem pequenininho tinha vezes tanto, que daria o valor do imóvel. Aí eu fiquei pensando, é enganoso, mas ao mesmo tempo nós também não fazemos isso. A gente olha para a prestação, como você falou do carro, a gente não olha para a quantidade de meses e soma aquilo e não vê o volume de dinheiro que você vai empenhar, às vezes, num produto? Essa cautela é extremamente necessária. Esse tipo de publicidade, de vitrine, ela é enganosa mesmo. Tem que tomar cuidado e o PROCON ele acaba fazendo restrições, acaba multando quando não está indicado corretamente. Porque o consumidor ele não pode ser induzido ao erro. Ele não pode entrar na loja para comprar um objeto sem saber de antemão aquilo que está sendo exposto, qual que é o valor. Então, quais são as informações necessárias? É o valor total, o valor se parcelado, se contém juros e qual é a taxa de juros, principalmente. Tudo isso tem que estar lá no anúncio. Tem que estar lá. O consumidor não tem que ficar usando calculadora para colocar lá que 12 vezes 536,22 vai dar X reais. Ele já tem que saber de antemão, antes mesmo de entrar na loja, se aquele produto está exposto na vitrine, com certeza. Essa relação nossa com esses produtos, o endividamento, vamos falar de algo que os brasileiros agora estão vivendo também um pouco da febre. Se tem o carro, tem a casa, o financiamento da casa própria. Programas como Minha Casa Minha Vida, que são 3 faixas de renda, mas também os financiamentos do mercado imobiliário para quem não entra no programa Minha Casa Minha Vida. Aí são financiamentos que não são de 5 anos, com carros em 60 meses, como você falou. São financiamentos de 30 anos.
ou seja, 120 meses, mais do que isso às vezes. Como administrar isso? Isso é um bom negócio? Alguns dizem que gente nova comprando casa para pagar em 30 anos pode estar correndo um risco. Está correndo risco e é bem importante lembrar que a casa ela é a garantia do pagamento dessa dívida. Muitas pessoas podem achar assim, não, mas é o meu bem de família, é o meu bem único, não pode ser penhorado, não pode ser vendido, lê do engano. Essa é uma exceção à regra e financiamentos que são feitos para pagamento de casa própria, a casa ela responde pela dívida sim. Então, como sempre, eu enfatizo a família, o comprador, o consumidor, ele tem que saber de antemão qual que é o orçamento que ele pode comprometer e não comprometer de preferência mais do que 30% da sua renda familiar para fazer pagamentos a longo prazo, principalmente financiamento de imóveis que são, como você bem disse, 30 anos, né? 30 anos é muito tempo e você tem que ficar atento para você não se perder no caminho e depois ter um prejuízo muito maior. Eu queria que você retomasse um pouquinho essa ideia que você colocou, a casa é a garantia. E a gente então tem os programas chamados Minha Casa Minha Vida. Estou comprando o meu imóvel. Quer dizer, o meu não é bem meu. Por enquanto não, né? Ele só fica seu quando você acaba de quitá-lo. Então tem que tomar esse cuidado. É claro que a compra da casa própria é uma satisfação que eu acho que 100% das pessoas que querem constituir uma família tem, né? Por ter um lar para chamar de seu, mas a gente também tem que tomar cuidado para que você não acabe dando passos maiores do que a perna, você comprometa o orçamento maior do que você tem e depois de um sonho acabar virando um pesadelo. Rodrigo, agora na parte final da nossa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre uma série de problemas, os aspectos dos consumidores. E a gente tem um futuro. A gente falou de financiamentos de 30 anos, carros financiados em 5, mas a gente tem um futuro nesse país. O consumidor vai estar aí sempre. O consumidor brasileiro, na sua opinião, vai melhorar? Será que um dia esse consumo consciente que você fala, ele vai reinar? Eu acredito que sim, porque há cada vez mais campanhas para a conscientização do direito do consumidor. Então, cada vez mais, isso eu pude perceber quando estive à frente do PROCON daqui de Maringá, que as pessoas estão tendo muito mais acesso à informação em relação ao consumo, tanto o consumo, quanto o consumo propriamente dito, quanto o consumo consciente, cada vez mais. Elas procuram mais saber os seus direitos e acredito que isso vai repercutir a médio e longo prazo numa sociedade mais consciente para um consumo mais regrado, mais concatenado com a realidade do mercado. É claro que a gente tem que tomar um cuidado que se isso acabar perdendo pelo caminho, o crédito vai acabar ficando mais caro, porque a partir do momento que o consumidor vai comprando e acaba não honrando com as suas obrigações, esse crédito vai ficando cada vez mais escasso e com certeza os bancos, as financeiras, as empresas que concedem crédito vão acabar agregando esse prejuízo para o próprio crédito do consumidor. Rodrigo, queria primeiro agradecer sua presença aqui. Conversei com Rodrigo Valente, que ele é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, e nós conversamos sobre o comportamento do consumidor. Muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito e feliz festas de fim de ano para você. Obrigado a você, Gilson, pela oportunidade. Um abraço para todos que estão nos assistindo. Um feliz 2014 para todo mundo. E a você, meu caro telespectador, que sempre acompanha o Entendendo Direito, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Que ano que vem você continue com a gente, sempre buscando entender o seu direito para exercer a sua cidadania. Até o nosso próximo programa.